o que você acha pertinente, né? Tipo, o que você acha pertinente? Quem eu sou? Quem é o Divon além do que as pessoas veem? E eu falo no sentido profissional, falo no sentido pessoal, sentido como filho, né? Então, o que você se achar confortável em falar? Tá bom. Eu acho que contando um pouco da... Acho que para contar quem eu sou, eu preciso contar um pouquinho de um pouco da minha base, assim, porque eu acho que a minha base é minha família, assim, um pouco da construção da minha vida. Eu acho que vai fazer mais sentido. Mas se eu fizesse uma definição simples de quem eu sou sou um trabalhador, com certeza, sou dedicado, eu sou interessado em me desenvolver, tenho muito respeito pelas pessoas, pelas minhas amizades principalmente, gosto de ter meus amigos perto, minha família é minha base, sabe? Amo falar de negócio, e se eu puder agregar um pouquinho que seja na vida das pessoas, eu acho que eu fiz meu papel. Sou cristão também. Às vezes a gente não se intitula assim, né? Sim. Hoje em dia é um pouco mais raro as pessoas se intitularem como cristão, assim, cristão católico, né? É minha religião. E, e é um pouquinho do que eu acredito. Esses tempos eu estava conversando até com um amigo meu sobre como que a gente transmite Deus para as pessoas, assim, né? Esse papo de louco que a gente tem, né? Como que a gente transmite Deus para as pessoas. Eu acho que não sou a pessoa que vai ser, sei lá, falar na igreja tal, mas assim, se um amigo meu tiver com dúvida sobre o negócio dele, eu vou ser cristão na vida dele. Eu falo, cara, E vamos eu sou a conversar. prova viva disso. Vamos conversar um pouquinho. Senta aqui. Eu acho que é a minha forma de ver a vida assim. Legal, legal. E diante disso que você me disse, por exemplo, a gente, né? Eu particularmente conheço você desde criança, né? Então, mas esse é uma outra história. Não dá nem pra eu mentir, né? Nem fale. Essa é uma outra história. Eu gostaria de saber, já que você disse assim, que você é uma pessoa que é muito família, né? Tipo, que sempre fui muito apegada à família. E eu sou, como eu disse, sou a prova viva, porque eu te conheci como criança, né? Quando criança ainda, quando eu trabalhei no mercado do seu pai e da sua mãe, enfim, você vivia brincando nos balcões. E é verdade. Brincando é a palavra. Não, nem fale. Brincando, né? E eu queria saber, assim, de você, qual foi o impacto que a tua mãe e o teu pai tiveram na tua vida, na formação hoje de quem é o Divon? Nossa, total. Vamos lá. O que acontece, Mi? Os meus pais, eles tinham um mercado que talvez pode ser que alguém não conheça, né? O pessoal mais das antigas aí vai conhecer o Mercado Caetano ali, que era bem na esquina, hoje é o Mercado Avenida. Era o mercado do meu pai e da minha mãe, foi deles por 20 anos praticamente. E eu cresci dentro do mercado, assim, literalmente. Eu cresci dentro do mercado, dentro das caixas de compra. E assim, era a minha vida. Subindo nos balcões? Subindo nos balcão, atazanando quem tivesse atendendo. E é verdade. Todas as pessoas eu atazanava. E assim, sempre foi muito legal pelo primeiro contato que eu tive com as pessoas da nossa cidade, assim, né? Foi ali que eu constituí grande parte de amizades que eu levo até hoje, assim, sabe? Tanto de por crescer ali em volta, bem como das pessoas que iam lá em casa, iam no mercado, trabalhavam no mercado. Eu conheço gente que pô, faz anos, assim, sabe? Esses tempos tive contato, virou até patrocinador da Mindset por um tempo. Pessoas que, putz, trabalharam lá na base do mercado e hoje são empresários, que até meu pai ensinou os caras a trabalhar, sabe? E é verdade. E aí foi esse contato, assim, após um tempo ali de deixar um pouco de ser criança, mas antes de ser adolescente e tudo, meu pai, ele sempre foi o cara mais chato que eu conheci na história da humanidade, assim. Se tinha alguma pessoa chata no mundo, era meu pai. Mas, ele era um excelente professor. E num dado momento, assim, ele decidiu que eu e o João, meu primo,
e minha mãe também tomou essa decisão, tínhamos que trabalhar. Entendi. E foi bem de novo, assim, foi tipo, sei lá quantos anos de idade, mas ele decidiu que a gente tinha que trabalhar no mercado. E aí eu e o João começamos a trabalhar ali no mercado. E aí a gente começou a trabalhar ali na reposição, tal. O João foi pro açougue. Eu trabalhei na panificadora um tempo. Trabalhei nos caixas também. Mas a gente trabalhava muito Jaguara. Era um trabalhinho que, tipo, a gente trabalhava um pouco e brincava mais do que trabalhava. E aí eu comecei a entender que... e tinha entrega-compra também. Entrega-compra eu amava, porque daí era muito divertido. Mas assim, Rapaz. a minha mãe ficava brava comigo, eu acho, porque a gente trabalhava muito pouco. Não tinha muito entendimento de maturidade, assim. Entendi. Até um dado momento que o pai decidiu que Não dá mais. eu precisava fazer um papel ali um pouco mais de ajudar ele, sabe? Entendi. Um pouco mais administrativo do mercado. Isso novinho. Aí aconteceu, eu trabalhava de manhã, chegava às 5 horas da tarde, eu ia tomar um café, assistir um Pokémon. Eu tô Era sendo novinho mesmo. Sincero, ia tomar um café, assistir um Pokémon, o pai mandava mensagem pra mim. Não sei nem como ele mandava mensagem, não lembro se era SMS, se era Facebook, esses dias eu tava vendo, eu tenho conversa com o pai desde 2010 no Facebook. Venha fechar o caixa. Mandava. E eu ia lá e ficava ajudando ele. Eu cuidava do sistema, mas novinho. O pai me ensinou a mexer na base de Excel que eu tenho. O pai que me ensinou a mexer. Fazer fechamento de caixa. Contar, tudo. Gestão lá daquele sistema que a gente tinha pra cuidar do mercado. Cuidar do estoque. Putz, E assim, não era um negócio que eu fazia proativamente, gente. Assim, eu não tô colocando que... Olha, que legal, ele fazia proativo. Não, meu pai, ele fazia um convite. Vamos fazer? Vamos era fazer? Um convite, não era um... Vamos fazer? Não tinha, a possibilidade do não existia, mas era um convite. Tipo, eu não... Vamos. Vamos. Não, E aí, assim, eu comecei a aprender. As atividades eram divididas ali no mercado, minha mãe ficava com a parte de loja mesmo, gestão, gerenciamento da loja e estoque da loja, e o pai ficava com a parte financeira administrativa. E assim comecei a ter um pouco de noção, vendo o trabalho deles e como eles faziam. E eles, assim, sempre trabalharam muito para aquele mercado acontecer, para aquele mercado expandir. E essa foi a minha base, assim, de entendimento de empresa, assim, de trabalho. Eu estudava no Monte Oreb por uma boa parte ali acho que até a quinta série. Daí na quinta série o meu pai, do jeito que ele era, ele veio assim e quis... Meu pai falava inglês fluentemente, ele era professor de inglês. Isso eu não sabia. Não sabia? Não Nossa, sabia. o pai sempre falou inglês dentro de casa, assim. Não sempre, sabia sempre, mesmo. sempre. Comigo ele sempre falou inglês dentro de casa. Falava inglês comigo e com quem que fosse lá em casa, mesmo que a pessoa não falasse. Caramba, não sabia. Chato pra caramba. E Imagina ele brigando com você em inglês. Totalmente aleatório, ele começava a falar inglês. E aí o que aconteceu? Eu tava ali na quarta, quinta série, ele tinha expectativa que eu tivesse fluente em inglês e eu não estava. Eu falava, cara, vou ter que trocar de escola. Aí me trocou de escola, eu fui estudar em Curitiba e ali estudei até o terceirão. Não aprendi a falar inglês na escola ainda, não fez esse grande milagre, mas eu trabalhei no mercado, então, enfim, dessa forma, um pouco mais administrativo com o pai. Aí a gente alugou o mercado, né? E eu fui trabalhar com a mãe, no correspondente bancário. Que ela tem até hoje, né? Que ela tem até hoje. Legal. Aí foi um grande desafio também. Porque foi, assim, a minha primeira interação com Com o público. público, assim. Caramba. E é muito difícil. É muito difícil, assim, eu valorizo... É que assim, a minha mãe, eu acho que ela tem um talento fora da curva de relacionamento, que eu não tenho. Ela tem carisma. Isso. Ela tem carisma. Eu não tenho, que é o que você tem também. Que aí, Legal. sabe, chega no ambiente, o ambiente cresce com você, você se comunica bem, conversa, as pessoas gostam de estar perto, e ali eu não tinha essa habilidade. E tem que ter muito tato, porque o que a minha mãe faz ali... São senhores de idade, são senhoras de idade, é desafiador, assim. E foi ali que eu comecei. E chegou numa altura, assim, que eu... E se eu estiver falando demais também, Michele, você me interrompe aí. Não tá, não. E é importante, né? É importante a gente saber, tipo, opa, peraí, não é só por isso, mas tem todo um porquê por trás disso. Pois é, aí eu comecei a trabalhar com a mãe ali, terminei a escola, comecei a faculdade e
trabalhando com a minha mãe, né? Ah, a faculdade foi um tema interessante também, porque chega ali quando você faz 17 anos, ali o pessoal começa, talvez até um pouco antes, pensar o que que eu vou estudar, né? Sim. O que que eu vou fazer? Eu não fazia ideia, assim, do que eu ia estudar, o que que eu pretendia. Eu pensei, cara, acho que eu vou fazer... Assim, antes, quando eu era criança, eu queria fazer direito. Queria ser advogado. Aí descobri que eu não gosto de ler. Tive que Ixi. desenvolver esse, sabe? Esse hábito. É que Foi você é de muita exatas, né? dificuldade. Aham. Aí eu pensei, cara, o que que eu vou fazer? Eu não sabia. Eu pensei, cara, quer saber uma coisa? Acho que o que eu vou melhor é matemática, eu vou fazer alguma coisa relacionada com isso. Aí eu pensei, vou fazer uma engenharia. Aí, qual engenharia eu faço? Civil é tudo muito parado. Você tá construindo uma casa, né? Um casa, Sim. um prédio, tudo muito parado. As outras lá, eletricista, elétrica, sei lá como é que fala, eletricista, computação, eu pensei, cara, isso é muito difícil. Eu vou fazer mecânica. E Mas não foi escolhi. fácil, tenho certeza. Nossa, foi horrível. Tá Foi vendo? muito difícil. E fui fazer engenharia mecânica. E, e aí fiz os vestibulares, tudo. E aí acabei entrando na Positivo para fazer engenharia mecânica. Aí lá na Positivo comecei a fazer a faculdade e tal e trabalhando com a minha mãe, né? E assim, massa, de boa, assim, eu tava até num cenário cômodo pra mim, porque, pô, eu chegava da faculdade, estudava de manhã, trabalhava com a mãe, trabalhava um tempinho, só que, putz, eu começou a me despertar uma ansiedade de, Querer mais. sabe, de vivenciar, não trabalhar pros meus pais. Sim. Acho que era uma barreira que eu precisava romper na minha vida, assim. E até eu fui pedir vaga no Nazireu pra não trabalhar com o pai. Ué, verdade, eu fui pedir vaga no Nazireu, pedi vaga num monte de lugar, assim, emprego, ninguém me deu emprego, assim. Não sei se era por causa do pai, por causa de mim, assim. Mas não me deram. Mas também, assim, não tem problema, não tinha currículo nenhum pra alguém me dar um emprego também. Só tinha trabalhado com a mãe no mercado. Mas estava tentando não trabalhar mais com os meus pais. E nenhum problema relacionado aos meus pais. Sim. Mais uma decisão de vida minha de tipo... Ah, trabalhei na CIR um pouco também. Com o pai. Rapaz, olha Porque que daí o pai legal. saiu do mercado e foi pra CIR. Sim. E aí eu fui trabalhar com ele um pouco. Mas já voltei a trabalhar com a mãe. E você veja, né, o quanto é importante, porque chega um momento da vida da gente que a gente pensa, tipo, ai, você querendo ou não, você teve toda ali a tua infância, a tua adolescência consolidada, né, com o fato de você estar do lado do seu pai e da sua mãe. E querendo ou não, pra gente que é filho, em algum momento isso traz mais segurança, bastante segurança. E a gente acompanha casos e casos, por exemplo, de filhos que até hoje eles não saem da casa dos pais. Pra você ter uma ideia. E eu não tô falando só de casa. O assunto não é sobre casa, mas é do fato do quê? Do estar sempre ali, embaixo da asa do pai e da mãe. E isso faz com que, às vezes, a pessoa até mesmo não evolua. Sim. Entendeu? Tipo, e essa é a minha opinião. E também quem não concorda tá tudo bem, né? E eu não tô julgando quem faz isso, mas eu falo que é por quê? Porque a gente se sente tão acolhido e tão protegido quando a gente tem um pai, uma mãe que tá ali do seu lado. Não, filho, vai dar tudo certo. Onde você não consegue, tipo, abrir a tua visão pro mundo e dizer, não, opa, peraí, eu consigo voar sozinho. E isso é bem importante. Né? Então, eu acho que isso fica assim, opa, peraí, um aprendizado, porque querendo ou não, veja, você tinha tudo, né? Eu digo tudo Sem no dúvidas. sentido do quê? Meu pai e minha mãe juntos, meu Deus do céu, teu pai era sensacional, né? A Fátima, então, nem se fale, mas o fato da gente, opa, peraí, agora é o meu momento, agora é a minha vez, eu vou. E sabe o que eu acho, Mia? Assim, a gente não consegue medir o quanto a gente pode. Quanto a Sim. gente tem a oferecer. Porque assim, porra, o teu pai e a tua mãe, cara, eles vão segurar as pontas. Claro sabe? que vão. Se você começou a pender pro lado assim, vai vir uma mãozinha e vai te segurar. Mesma coisa pro outro cenário. E eu acho que eu precisava vivenciar um pouco de... Cara, eu quero tomar um... Alguém que seja... Assim, não que os meus pais não fossem, até demais às vezes. Sim, Mas sinceridade, assim, sabe? sim, Sinceridade, tirando realmente essa roupa de pai e de mãe e falando assim, olha, infelizmente você cometeu um erro. legal. Você cometeu um erro e assim, quando você comete um erro, você precisa
consertar o teu itinerário. Senão, pode não ter espaço na empresa para você. Né? Ah, você é birrento? Ah, você não sabe se comunicar? Cara, tudo bem, isso aí talvez na sua casa tenha espaço, mas aqui no meio corporativo você não tem esse espaço. E você tem que aprender isso de maneira rápida, porque no meio corporativo e nas relações sociais mesmo fora do teu ambiente de controle, você não tem todas as permissões, tudo que você acha que esse mundo colorido familiar que é maravilhoso, assim, eu sou muito grato a Deus pela estrutura familiar. Sim. Te concede, né? Às vezes você pode ter um chefe bom, um chefe ruim. E ruim não no sentido de um mau chefe, mas um cara mais bruto, um cara mais seco, uma mulher mais firme que não vai passar a mão na sua cabeça, né? É verdade. Tem esse ponto. Então, como você me disse, você, né, começou a trabalhar com os seus pais, né, lá no início de tudo. E o que eu queria saber, o que você aprendeu nessa época, trabalhando com a Fátima e com o Caetano, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, o que você aprendeu que você leva isso como uma premissa para você, para sempre? Tipo, coisas para você que você aprendeu com eles que são inegociáveis. Sim. Entendeu? Tipo, tanto no lado pessoal quanto pro lado profissional. Perfeito. Eu acho que assim, o lado pessoal, vamos lá. Primeiramente profissional. Primeiro, dinheiro não é fácil. Não existe dinheiro fácil. Não existe. Sim. Se alguém te contou que existe, se você olhou vídeo no Instagram, mentiram pra você, velho. Não existe. Assim. E quando você olha as pessoas e o que elas construíram e principalmente quando é volumoso, né? Pô, você olha um prédio ali, você olha ou você olha um carro bonito, cara, você não sabe quanto foi desprendido de esforço. E eu tenho a convicção total, assim, os meus pais, eles trabalharam durante todos esses 20 anos que foi a minha vida no mercado, de segunda a segunda. Verdade. Sem parar. Quando fechava o mercado, era a hora que minha mãe pegava um carrinho de compra e ia começar a andar entre as prateleiras para ver o que faltava e para comprar. Ou 11 horas da noite o meu pai saía lá do escritório para dormir. Isso foi todos os dias. Não foi Verdade. Um dia. E eu não fui uma pessoa que conta essa história porque soube da história. Eu vi acontecer. Então, assim, eu acredito que se você almeja algo grande, então o conhecimento que o Vini trouxe pra gente, Sim. não vai ser fácil. Vai ter que ser muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado, muito bem dedicado. Ah, talvez a velocidade e o ritmo que você espera alcançar, você possa estar um pouquinho precipitado. Às vezes eu vejo as pessoas, puta, minha vida não dá certo. Puta, que difícil. Mas o cara tá tentando há 2 anos. Pô, eu vi meus velhos trabalhando por 20. Caramba. Sabe, aí em que ponto da curva que você tá? Sabe? Pra você começar a desistir e tirar o pé. Sabe? Às vezes você tá só no comecinho ali, tudo bem, às vezes você vê pessoas com crescimentos mais exponenciais, mas você fica medindo a tua vida pela régua do outro, assim, não é um bom caminho. Isso é a pior coisa, né? Mede pela sua. Pô, tô me dedicando o suficiente, tô me esforçando, tô fazendo o que eu tenho que fazer, então eu tô no caminho. Consequência vai ser a colheita. Plantio tem que garantir. Exatamente. Primeiro eu preciso, né? Isso aí. Mas que legal mesmo, Ju. Tipo, e é bacana trazer isso, né? E eu sempre penso no profissional, me desculpa, minha cabeça é meio condicionada pra isso, pessoal. Então, e é sobre isso que eu vou te perguntar. Então, tipo, como eu disse, né? A gente tá aqui, né, pra falar de várias coisas, mas eu não sei, né? Eu não sei, não, eu tenho certeza absoluta que quase ninguém sabe da vida profissional desse cara. E por que eu falo desse cara? Porque, tipo, ele não é o tipo de pessoa de ficar ali explanando no Instagram, no Facebook, algumas coisinhas... No Facebook, algumas coisinhas assim, a gente sabe. Então, ele veio, né, dessa família que trabalhou no comércio. Hoje ele atua, né, em algo que não tem nada a ver, nada a ver mesmo. Como ele disse, ele é formado em engenharia mecânica. Trabalha, hoje ele presta serviço, né? Ou não sei se é contratado. É contratado. Opa.
Contratado, Opa. melhor ainda. Olha, eu não sabia Sou disso. CLT da Hilux. Diga assim, e respeita a minha história. Sim. Então, e para quem não sabe, ele é contratado, né? Vou falar o nome da Electrolux. Então, é uma multinacional, né? Sim. Que tem em vários países, acredito eu. Vários países. Não só sobre isso também, ele é craque em Excel. Manja muito bem. Sem contar de que ele é praticamente um poliglota, gente. Ele fala apenas 4 línguas. Então, a gente veio de Von aqui, assim, ai, pessoal da Mindset, ai, vem aqui fazer parte. Não é só sobre isso. Não é só sobre isso. Tem, né, tem algo muito, muito grande por trás disso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais justamente sobre essa tua bagagem profissional. O quanto isso, eu tenho certeza que foi, meu Deus do céu, foi uma conquista muito grande para você e ainda vai ser, porque eu tenho certeza que você não parou por aqui. Com certeza, né? se Deus quiser. Tem muito mais ainda por vir, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa parte profissional da sua vida. Então vamos lá, Vi. Continuando a minha história, para contar a minha trajetória profissional, pessoal. Como eu disse, veio essa ansiedade de preciso trabalhar fora da zona de conforto dos meus pais. E só esperar o nosso amigo Igor Meu Deus do céu. desligar esses Viu? cachorros. Tudo aí. acontece, né? Qual é? Bom, pessoal, como eu tava falando, então, fora dessa zona de controle, e o que houve? Eu comecei a... Eu tava no 2º ano de faculdade. E na faculdade, normalmente, quando a gente procura estágio, lá pelo 4º ano de faculdade. O pessoal normalmente procura lá pelo 4º ano de faculdade. E eu já deixo um primeiro aprendizado aqui. Se você conseguir faculdade no 1º ano, pegue. Olha, fica a dica, Essa pessoal. é a minha opinião, tá? Por quê? Porque o que a empresa procura? Ela procura experiência. A gente já presume que um estagiário não vai ter grande bagagem. Sim. Mas se, por exemplo, você tiver uma a mais, você está na frente do seu concorrente. E acho que também tem um negócio assim, o pessoal romantiza muito essa fase da carreira de estágio, somos amigos, todo mundo abraça. Não existe isso, cara. Olha que interessante. Não existe viu? isso, assim, as pessoas, claro, você cria laços, cria grandes amizades, eu sou grande amigo e indico os meus amigos para trabalharem, tudo, eu faço o máximo que der, mas você precisa olhar um pouquinho para você e buscar o seu posicionamento, Sim. buscar se colocar no mercado, e foi o que eu fiz. Eu tentei a minha primeira vaga, comecei a me inscrever em tudo quanto é canto, todas as vagas que aparecia, em todas as plataformas eu me inscrevia. Os meus amigos não tinham essa intenção no momento. E tá tudo bem, cada um faz a sua corrida. Claro. Tá tudo certo. A primeira vaga que eu tentei foi na Metalesp, não passei e foi um grande aprendizado para mim. Se frustrou? Um pouquinho, mas depois eu entendi. Quem Legal. era o dono da vaga era o Vini. O Vini. O Vini, nossa, o Vini Rocha? O Vini Rocha, o Capaz. dono da vaga. E depois eu entendi, assim. E ele não deveria ter me passado mesmo. Mas, o que aconteceu? Só para contar bem rapidinho essa história. Eu tinha que fazer um projeto 2D no SolidWorks, que é uma ferramenta de projetos, tá? Certo. E ele me deu o gabarito. Qual que eram as cotas, aonde eu tinha que posicionar, como eu tinha que fazer. Tudo explicadinho. E eu sabia fazer. E fiz. Só que eu coloquei as cotas pro lado errado, tal. Eu tive uma série de detalhes finais que eu não completei. Mas eu tinha colocado informação. Mas eu não fiz como deveria fazer. Então me mostrou um pouquinho que hoje, tirando como aprendizado, qual maturidade a gente tem que ter nas coisas que a gente faz e qual compromisso a gente tem que colocar no que a gente se dispõe a fazer. Sim. Eu poderia ter feito bem feito. Eu poderia ter tomado a decisão de as cotas estavam na direita, ter colocado na direita, não na esquerda. Entendi. De ter feito bem feito na primeira vez que eu peguei para fazer. Mas eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então aquele aprendizado que o Vini deu, não. Ele não me deu esse feedback de retorno, só que possivelmente alguém mais capaz deva ter participado da vaga e passou, né? Mas depois eu tirei esse aprendizado. Eu falei, talvez se eu tivesse me dedicado mais, e eu tinha tempo.
Às vezes você tem ali, pô, você tem que fazer um teste, você tem 2 horas. Você quer fazer em 30 minutos porque você quer sair tomar uma. É verdade. Cara, você tem 2 horas, qual que é o teu momento? Se você se dispôs a fazer aquilo ali, faz. Isso não precisa nem ser só para a vida profissional, né? Isso é para um contexto geral, né? Tanto de... O que você se dispõe a fazer, né? Aí a gente vai, firma um acordo, não, eu vou fazer isso aí, cara. Aí você vai lá, quer fazer se matando, quer fazer do jeito que dá. Pô, você tem a oportunidade de, já que você atribuiu um compromisso, fazer da melhor maneira que você pode. E é sobre isso. Né? E é exatamente sobre isso. Indiferente se é pessoal, se é profissional, ou se vai fazer com a tua família, com o teu pai, com a tua mãe, o que você for fazer, né? Opa, peraí, agora, nesse momento, eu estou aqui fazendo isso. 100% presente. Exato. E não adianta. A gente precisa levar isso, né? Como se fosse uma premissa da vida, né? Então, vai ser dessa forma. Eu tô bem feliz, assim, sabe, de estar aqui ouvindo a tua história, porque como eu disse, né, tipo, eu te conheço, eu volto a falar, gente, eu já tô velha, né, bem velha, então eu conheço esse bichinho aqui desde os 5, 6 anos de idade, só pra vocês terem uma ideia, e é muito legal, tipo, porque, querendo ou não, você foi numa direção totalmente diferente, né, porque a gente acompanha, assim, muitos casos de, que o filho ficou com a herança do pai e da mãe, ou que acompanhou ali o mesmo caminho e às vezes realmente não dá certo. Porque talvez não é aquilo que é o desejo do coração, né? Não é o desejo do coração da pessoa. Peraí, não, eu quero seguir o mesmo caminho do meu pai e da minha mãe. Você acha que o fato de você ter visto o teu pai e a tua mãe trabalhando tanto no mercado, trabalhando tanto, porque realmente eles davam, assim, a alma deles lá. E eu, né, tipo, eu tenho convicção para falar disso. Você acha que isso compactou com que você seguisse um outro caminho? Um outro caminho? Assim, eu naquele momento, sim. Sim. Naquele momento, sim. Até porque o meu pai, em dado momento, assim, meu pai e minha mãe falou assim, aí, você vai tocar isso aqui? Você pretende continuar com isso aqui? Eu falei, pai, eu vou pro outro lado. Mas olha o quanto isso é importante. Você já parou pra pensar o quanto foi assim? Não, eu tenho coragem de chegar e dizer pro meu pai e pra minha mãe que não é isso que eu quero pra minha vida. Porque na maioria das vezes, e eu digo a gente, né? Tipo, já aconteceu muitas situações na minha vida onde eu fazia algo porque eu queria agradar o meu pai e minha mãe. Era o que tinha que fazer, né? Sim, sabe? Então, tipo, mudar a direção da minha vida. Opa, peraí, pai e mãe, agora eu que vou tomar as rédeas, né? Obrigada, gratidão por tudo que você me ensinou, pelo que eu aprendi com você, tanto que eu te perguntei, né? Você trabalhando com eles, qual foi, né? O que fez mais sentido pra você, o que né, te fez levar isso pro resto da vida. Isso é bem importante. E aí, mas assim, olhando pra hoje, se fosse hoje, eu tocaria o mercado. Sério? Assim, eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Mas é que hoje eu tenho um pouquinho mais de visão de negócio, pessoal. Eu vou continuar a minha história, mas hoje eu tenho um pouquinho mais de visão de negócio. E eu vejo hoje, que era o meu caso, quando um filho, que era o meu caso, tá? Só tô trazendo a perspectiva do que eu vivi, tem um negócio pronto, montado, que roda, você como empresária, você sabe o quanto é difícil você sair do zero, que é o caso de vocês, do extremo zero. Sair da inércia, começar a rodar e chegar numa operação que roda. Que era o caso dos meus pais. Você não tá pegando um negócio para você, não, eu vou construir do zero. Não. Você precisa ter uma bagagem, maturidade, tranquilidade, não querer viver a vida que não é o momento de você viver ainda, mas você tem ali a experiência para te conduzir para o melhor caminho. Então, para você tocar um negócio desse, eu vejo que é muito mais simples do que a história, por exemplo, tanto o início do meu pai e da minha mãe, quanto o seu com o Gi, que é falar assim, vamos começar? Do zero. É muito mais complicado. Meu Deus. Então, é a minha visão assim, hoje, pessoal. Claro, a minha carreira, do jeito que ela é ótima, assim, mas olhando como negócio, puta, eu tocaria. Eu viveria aquilo ali. Olha aí, ó. Se eu ia, com certeza minha mamãe ia ter que segurar as pontas, né? Seria no mesmo formato.
Fátima. Mas, assim, Olha aí, ó. mas assim, pessoal, Deus sabe o que faz e como caminha, né? Retornando pra minha história, aí, beleza, tentei a Metalesp, não deu certo, e continuei tentando, até que eu consegui entrar comecei um processo seletivo na Votorantim. Ah, então, tipo, você entrar na Electrolux não foi assim, simplesmente Pô. não deu certo ali na Metalesp. Opa, peraí. Pra Então, entrar na Electrolux, eu vendi o meu rim, vendi minha alma quase. rapaz, me Já conta. conto pra vocês. Aí houve o processo seletivo da Votorantim. O processo seletivo da Votorantim eu tive que fazer. Assim, pra entrar de estágio, os caras escalpelavam a gente. Caramba. Menti pra vocês. Eu passei em 2 processos ao mesmo tempo. No da Renault do Brasil e no da Votorantim. E aí, os processos eles funcionavam da seguinte forma. Você fazia a prova. Isso no segundo ano da faculdade. Você fazia a prova teórica ali de conhecimentos gerais, assim, matemática, física, português. E aí, depois disso, você ia para dinâmicas de grupo. E eu fui para fazer o da Renault. E assim, tinha cara muito bom lá. Sério. Eu no segundo ano tinha cara que parecia que tinha pós-graduação. Assim, os caras eram muito monstruosos. E eu não passei, mais uma vez, né? Caramba. Não passei na Metalesp, não passei na Renault. E aí fui para Votorantim, que era uma vaga. Na Renault era uma vaga na engenharia. Na Votorantim era uma vaga no administrativo. Mas assim, Nossa. eu queria trabalhar. Digo, eu só queria estar lá. Eu queria trabalhar, eu queria uma oportunidade, eu queria uma chance de saber o que eu era, assim, de definir o que era o Divon, assim, como um profissional. O que eu podia fazer, até onde eu podia chegar, o que era o potencial que eu podia explorar que eu não sabia. E aí passei na dinâmica de grupo e, assim, a minha chefe lá, se em algum dado momento ela assistir, com certeza ela não vai ter esse pensamento, mas as áreas foram escolhendo os melhores estagiários, assim. Pô, o cara falava 3, 4 idiomas. O cara já tinha, às vezes, uma faculdade, estava na segunda faculdade, estava procurando um estágio para a segunda faculdade. E os melhores foram indo. Caramba. E eu vi que pensei, cara, ninguém tá me curtindo aqui, cara. E agora? Porque também eu não tinha base nenhuma. Foi a minha apresentação para eles. Eu tive um speech de 5 minutos. Eu falei, gente, eu sou de Itaperuçu. Eu trabalhei a vida inteira com os meus pais no mercado da minha mãe e do meu pai. Caramba. Eu tô aprendendo a falar inglês. E esse sou eu, mas eu sou extremamente dedicado e tô muito afim de trabalhar. Esse foi o meu speech, assim. Pronto. Foi o que eu tinha. E era o que eu tinha. Sem nenhuma mentira, era o que eu tinha. Os outros tinham, já fiz intercâmbio na França, fiz intercâmbio nos Estados Unidos pra trabalhar de estagiário, cara. O pessoal mata também, né? Mas Poxa. vamos lá, me ajuda, né? E beleza. E aí, voltei assim e pensei, não vai dar Deu boa. ruim. Vai dar ruim, os caras são muito bons. De repente fui chamado para uma entrevista. E eu e mais 3 candidatos ali, fortes. Que eu já sabia que tinham passado na Renault. Ainda, porque eu encontrei eles na Renault. Pensei, cara, esses caras passaram na Renault. Por que eles estão aqui? Eu ia falar bem isso. Meu, não tá bom, né? O que não deixa a gente aqui, cara? Eu perguntei, cara, você passou na Renault? Ele, passei, quero ter opção. Eu falei, nossa, que sacanagem. Fica lá, então. E aí, fiz a entrevista com a minha chefe e passei. E o meu primeiro estágio, foi na cobrança da Votorantim. Caramba. Cobranças. Um setor chamado contas a receber. Caramba. Cobrança mesmo. Eu fazia ligação para material de construção, pequenininho, para falar, cara, você tá devendo para Votorantim. Paguei, Precisa pagar. E entrei nessa vaga e primeiro que a Positivo não queria deixar, porque eu era minha formação é engenharia mecânica e eu tava fazendo Nada a ver. no administrativo. Nada a ver. Não, fui lá e quebrei o pau. Falei, gente, Caramba. vocês estão me negando uma oportunidade. Se vocês não me derem essa oportunidade hoje, você pode estar fechando uma porta para mim amanhã. Assina essa bronca aí que eu vou entrar na Votorantim, mesmo que eu tenha que trocar de faculdade. Caramba. Aí eles assinaram e comecei. Nossa Senhora. Eu tinha uma... E assim, um negócio que é legal, Caramba. que é esse papo de você realmente, sabe, se dedicar de verdade. Realmente se dedicar. Eu entrei como estagiário e tinha e eu fiz um cursinho de Excel antes, na Jaral, que foi uma base também pós o meu pai, eu fiz um curso na Jaral. Então eu sabia um pouco de Excel, mas pouquinho. E existe uma fórmula no Excel chamada PROC-V. Talvez alguém que
já tenha mexido no Excel possa estar entendendo. Eu sou leiga. E aí eu tinha lá a minha sênior. Minha sênior era monstruosa, assim. Ela era muito foda. Muito, manjava muito, assim. Tanto do processo da Votorantim, ela trabalha lá até hoje, quanto de sistema. E um belo dia, eu, tipo, tentando uma oportunidade de me desenvolver. Aí um dia ela chegou assim, estagiário, você sabe fazer... Poxa, não te chamava nem pelo nome, cara. Mas é que assim, hoje ela me chama de amor da vida dela. Toda A desculpada. gente virou muito irmão. Mas antes era uma relação um pouco, sabe? Estagiário, você sabe fazer isso? E eu sabia mais ou menos. Daí E falava que sabia. falei pra ela assim, eu pensei, cara, começo, depois melhoro. Exato. É o discurso. Começa, depois melhora. Você sabe fazer? Falei, sei. Tem certeza? Não tenho tanta, mas eu sei. Então ela falou assim, senta aqui do meu lado que eu preciso que você faça uma transposição de planilha pra mim. Nossa, cara, Meu foi acho que o Deus. melhor dia da minha vida. Assim. Sério. Pensei, cara, sabe a sensação de que você chegou no lugar que você queria estar? Sim. Não tinha nenhum outro lugar que eu quisesse estar além da oportunidade. Da primeira vez que eu tive uma confiança assim proativa de uma pessoa que olhou pra mim e falou assim, não, vou ter uma chance. E ali eu comecei, assim, fiz um dia, fiz com toda a energia que eu pude, assim. Eu validei 1000 vezes, entreguei, passou. E nisso você já estava fazendo faculdade. Tava no segundo ano da E faculdade. você estava de estagiário Nada a num ver. rolê que não tinha nada a ver com você. Nada a ver do com que você tava mecânica, fazendo. nada a ver. Caramba. Cobrança da Votorantim, nada a ver. E aí ela me deu a primeira oportunidade. Beleza. No outro dia voltei a fazer o que eu fazia, assim. Xerox. O que Pô, dava, bem assim. estagiário. Bem estagiarinho. Ai, que estagiarinho. judiação. Mas aí ela começou a me dar uma oportunidade a mais uma. Foi aprendendo Fui mais. aprendendo. De repente eu tava desenvolvendo robô, assim, de automação dentro Caramba. da Votorantim. Uma baita oportunidade. E isso passaram-se 6 meses. 6 meses só. Nossa. Parece pouco, mas pra mim foi muito imersivo. E aí, num dado momento, eu recebo uma ligação, não lembro, da Renault do Brasil. Uma oportunidade de estágio na Renault do Brasil. Meu Deus. Sim. Laboratório de emissões. Emissões de poluentes. Me ligaram, olha, tem essa vaga, é isso, tem que vir para entrevista depois da manhã. Era você sair de um quiser. estágio pro outro. Para outro estágio. Entendi. Aí o que aconteceu? Eu também sempre tive o privilégio, até hoje conservo isso, de ter tido a sorte de ter bons gestores. Ah, legal. Bons gestores que não é aquela pessoa protecionista, puta, cara, se esse cara crescer, ele vai me abandonar. Se esse cara se desenvolver, ele vai ir para outra empresa. Cara, gestores que pensaram em mim como pessoa, assim, sabe? Que zelaram sobre a minha carreira. Ju, mas isso é muito mais sobre você, tá? Tipo, Será? Com certeza, é muito mais sobre você. Tipo, é o fato de você, opa, peraí, eu não quero só isso, não quero só ser estagiário. Peraí, eu quero aprender mais, entendeu? Aquela sede de aprender, aquele negócio do eu não quero ficar aqui pro resto da vida. E eu digo ficar aqui nessa profissão, não que muito pelo contrário, né? Tipo, mas é o processo. Tanto que, tipo, em algum momento você se frustrou, por exemplo, você estava fazendo engenharia mecânica, entrou para um estágio que não tinha nada a ver. Tipo, em algum momento você pensou, não, cara, eu acho que não é isso que eu quero pra minha vida. Então, nesse dado momento, como eu estava fazendo o estágio de cobrança, e aí apareceu essa vaga, veio esse sentimento. Que assim, Olha. no primeiro momento eu não tinha. Eu queria só uma oportunidade, Sim. dependendo do que fosse. Veio esse momento e pensei, cara, mas será que eu não tô fazendo um caminho que depois eu não vou conseguir sair? E não consegui sair, pessoal. Vocês vão descobrir que eu não consegui sair. Olha só. Que eu não consegui sair, pô, eu preciso ir pra área técnica, eu preciso ir pra uma empresa que me dê... Ah, tem mais uma experiencinha bem de leves. Eu tentei entrar na Votorantim também, não passei. Eu não Na Votorantim acredito. do Rio Branco. Fui ali no... Não passei na Metalesp, não passei na Renault. Tentei uma vaga na Votorantim Rio Branco, não me quiseram também. Meu Deus. Então, Tá pessoal, vendo que vocês perderam? A gente primeiro... A gente tem que tomar não, né? Tem que aprender a tomar Claro. não também e evoluir, tá? É, são eles que fazem a gente. Opa, peraí, então... Se você só tomar assim, cara, eu acho que assim, sei lá, tem que tomar não. E graça beleza, né? E aí eu comecei a pensar, será que eu tô indo pro caminho certo?
não tenho que ir para um pouco da área técnica, aprender um pouco, porque eu não sabia nada, pessoal. Eu sei muito pouco. Técnico mesmo, mecânico, assim. Eu vejo o Vini Rocha, os caras que são engenheiros mesmo, os caras projetam. Eu falo, cara, esse cara é monstruoso. Não sou esse cara, tá? Eu tenho outras habilidades. Mas, beleza, né? Apareceu essa vaga, e daí eu pensei, cara, o que que eu faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? O que que eu fiz? Chamei minha gestora da Votorantim. Fui lá e falei, Kati, preciso falar com você. Tô com um problema aqui que eu preciso que você me ajude a resolver. Foi chamado. Falei, olha, eu fui convidado a participar de um processo seletivo da Renault do Brasil e tô a fim de ir. Dela, mete ficha. Caramba. Mete ficha. Achei super legal a descrição da vaga. Não é o que você aprendeu aqui, mas assim, você tá no momento mesmo de ter várias experiências. Sim. Se você passar, boa sorte. Só que tem um adicional, né, pessoal? A Renault do Brasil, não sei se vocês lembram onde é lá em São José dos Pinhais. São José. É quase no pedágio. Sim. E nós moramos em Itaperuçu. Meu né? Deus. E nós moramos em Itaperuçu. E beleza. Meu amado papaizinho, né? Mãezinha. Meu amado papaizinho, voltei pra casa, contei pra mãe e pro pai o desafio que eu tava indo. Falei, olha, quinta-feira eu preciso ir pra Renault lá, pra fazer esse teste. Ele falou, beleza. Bora. Quinta-feira eu saio, acho que ele tava no Assir ou no Clayton, não, tava no Assir. Vou avisar o Assir que a parte da tarde eu vou te levar pra lá. Mãezinha. Sim, putz, cara, aí eu trago um pouco mais do lado pessoal. Sempre tive o sentimento que os meus pais, eles sempre estiveram ali. E Com isso certeza. me deu muita liberdade pra errar, assim, sabe, eu acho. Sim. Pra me arriscar, pra tentar, pra descobrir muita coisa, porque eu olhava pro pai e pra mãe e se der errado, tem lugar aí ou não? Tem lugar aí pra mim? Não. Pode ir que tá de boa. Sim. Se der errado, a gente segura as pontas. E assim, puta, eu falo como um privilégio mesmo, porque eu sei que muitas pessoas não têm essa mesma condição, e assim, eu sou grato a Deus, extremamente grato a Deus e aos meus pais por ter me permitido ter essa condição. Pra